Estamos de volta no Ponto Café, apresentado por mim, Fernando Ipe. Não sei qual é o destino certo desse podcast, mas enquanto a gente vai fazendo um episódio por vez até ver onde vai dar. Hoje vamos falar sobre efemérides aleatórias. E para falar sobre esse tipo de coisa, ninguém melhor que o César Cardoso. Bom, boa noite para quem está vendo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo no podcast. E, bom, vamos ver o que vai acontecer aqui. Muito bem, em poucas palavras, quem é César Cardoso? Boa pergunta. É uma boa pergunta. E eu estou falando sério mesmo. Por quê? Porque eu acho que, assim, eu faço essa pergunta e eu não consigo ter uma resposta. Se você for olhar em termos práticos, beleza. Ali, caminhando para aí 50, né? Nesse momento aí, 46, nascido no Rio, morando em Brasília, casado, sem filhos, né? Tem um emprego na área de TI. Nos últimos 2 anos passou a fazer café, mas enfim, eu acho que a vida, ela tem né, eu acho que tem um campo, uma zona cinzenta aí que a gente não consegue o tempo todo dizer o que é. Por isso que eu digo que boa pergunta. Eu não sei quem é o César Cardoso. Eu sei o que ele fez, eu sei o que ele está fazendo. Mas quem é, eu acho que é muita pretensão. Vocês conhecem quem é César Cardoso, depois vocês vão lá no Twitter dele e digam pra ele. Não, no Twitter não. Twitter não? No Twitter não. Digam aonde? Cara, se você for no Instagram, o Insta do César, tem chance de me achar lá. No Twitter e no Facebook eu tomei a decisão, no final de 2018, de que eu tinha mais o que fazer e larguei. Então virou um Instagrammer. Isso. Mas de vez em quando eu posto as minhas stories lá, que aliás é a coisa mais legal do Instagram. É a coisa que quase me fez de entrar no Snapchat, mas eu descobri que eu era muito velho para entrar no Snapchat, né? E enfim, não fiquem velhos. Para quem sabe que tá ouvindo, não fiquem velhos. É de graça. Mas não precisa ficar velho de espírito, né? A gente pode... Enfim. Não, porque o problema é o seguinte, assim, pra criançada, pra galera aí mais jovem, tipo, TikTok, agora o TikTok, né, o Snapchat e tal, é muito fácil, assim, os caras eles conseguem entender. Pra gente, é meia hora, tipo, tem que fazer um curso pra entender como é que funciona. Aí é complicado. É verdade. Então, se você quer dar dicas pro César no Snapchat... Não, eu já passei da idade de cara... E TikTok? Cara, TikTok é o tipo de coisa que até, beleza, legal. Mas eu não sei se eu curtiria, tipo, fora do que já tem. Porque hoje em dia, tipo, o TikTok ficou uma coisa tão... Tipo, a galera tá criando tanto conteúdo que, tipo, em qualquer lugar hoje, você entra e literalmente surrado por milhares de TikToks. Verdade. Pra quem que eu preciso estar lá? Não precisa. Você consome pelos outros, né? Exatamente. O TikTok é legal, daqui a pouco tá no Instagram, daqui a pouco tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Zap, né, tá no Telegram. Cezinho, como é que você começou com tecnologia? Cara, eu sempre gostei muito de coisas que dão boot. Apesar de eu ter uma profunda decepção na vida de nunca ter sido amigo do ferro de solda, eu falo isso abertamente mesmo. Eu sempre gostei muito de coisas que dão boot. Teve computador em casa, tipo, os computadores que acabava mas trabalhar mesmo foi em 2000. Comecei a trabalhar numa empresa lá do Rio, chamada Linux Solutions. A gente era especialista em Debian. Aprendi muita coisa com eles. Os 2 primeiros empregos você aprende muita coisa, quase tudo que você precisa aprender, tipo, do básico, né? Básico, entenda-se, como as empresas funcionam e como as pessoas em empresas funcionam. No trabalho você acaba aprendendo, assim, cada empresa muda, né? Mas você foi do nada assim, foi assim, bateu na porta e falou, vou trabalhar na Linux. Não, como eu te falei, eu sempre gostei muito de coisas que dão boot. Muito. E eu, né, durante um tempo eu fiz economia, não completei o curso. Agora, se você fosse economista, você estaria aí nos canais falando sobre pandemia e porque a quarentena pode ser boa ou ruim. Nossa, eu poderia ser, mas tipo de coisa que às vezes eu penso, cara, é melhor eu ter tomado, sabe, as coisas
às vezes acontecem por motivos por causa disso, para evitar que eu faça seja esse tipo de gente, né? Seja esse tipo de talking head. Não a banda, que é boa pra caramba, mas... E durante 3 meses eu trabalhei no Banco do Brasil, que é outro emprego no qual não era maluco o suficiente para passar do estágio probatório. Trabalhar no banco tem que ser meio maluco, né? Você não pode estar com todas as funções ali mentais funcionando direitinho. Tem que ter. E eu vou sair. Pouco depois pintou a oportunidade de eu trabalhar diretamente com TI. E foi um período assim que a gente ganhava pouco, óbvio, né? Você não ganhava pouco. Começo de carreira, só Começo de carreira, então a gente se divertia pra caramba. Né? Então Volta e meia a gente. Você a estava gente... desculpa, nos primórdios do software livre no Brasil. Por aí. Ou open source, dependendo do teu. É. Do nosso por ouvinte aí. Que está. Da bandeira do nosso ouvinte. Nossa. Por aí, 2000, eu acho que tinha pouquíssima gente que fazia, especialmente no Solution, a gente que trabalhava com Debian, que o objetivo de um software era tipo, todo mundo virasse Debian developer. Era um sonho dourado que ele tinha, que é um troço muito maluco, porque, enfim, ser um Debian developer ainda hoje é uma tarefa que não é fácil. Um abraço pro Heriberto Mota. Aliás, uma observação, eu acho... Eu nunca encontrei o Heriberto, pessoalmente. Mas eu sempre tenho a impressão de que o Heriberto é o cara que leva mais a sério o software livre no Brasil. Tipo, pessoalmente, assim, eu acho que o estilo dele... Eu posso estar completamente errado. Não, mas a minha impressão de quem encontrou o Heriberto pessoalmente foi, tipo... Né, o Heriberto é aquele tipo de cara que encarava meio como, cara, missão... visão, essas coisas todas. Mas não estamos falando dele não, Cezinha. A gente chega lá depois. Mas enfim, não vê o caso. De você. Cara, eu já tô viajando, vamos falar pro ouvinte agora, tô na terceira ou quarta cerveja. Sexta-feira. Qual a que você tá tomando? Agora eu tô de original. Tá lá. Mas daqui a pouco... Mas tem uma... Hoje eu quero acabar com umas 3 que nós tem. Uma original, uma Skol Puro Malte e uma Colorado. Tenho lá. Colorado... Latinha 410, que aliás é fantástica a laser deles, sabe? Nem me fala. Sinto falta. E como é que você foi parar em Brasília mexendo com essas coisas aí? Cara, eu estava trabalhando em outro lugar que eu tenho muita gratidão por eles, que é o pessoal da OpenIT, que eu aprendi a trabalhar com BSD, não precisa de FreeBSD. Uau! E um belo dia, um dia de setembro de 2003, eu estava caminhando, recebi uma ligação. César, você conhece alguém que poderia ir para Brasília para trabalhar lá com software livre, não sei aonde? Vou ver. Eu pensei, fui para casa, pensei muito. No dia seguinte eu liguei de volta. A pessoa, sou eu. Beleza, faz o seguinte, daqui a 10 dias você tem que se apresentar. Oi, assim? Assim, cara chato? Foi assim. 10 dias tem que se apresentar. Foi coisas mais loucas. Em 10 dias eu tive que fazer o meu distrato, eu tive que organizar umas trouxinhas, eu tive que comprar uma passagem de avião. Em 2003 era muito mais caro. Eu tive que voar para Brasília. A minha mãe veio comigo. Eu tive que, enquanto... Passou quase umas 2 semanas morando na casa de uma ex-colega de trabalho da minha mãe. E, enquanto eu ia trabalhar, começar a pegar pé nas coisas, a minha mãe ia correr atrás de lugar para lugar. Foi insano. E aquela época foi uma época de efervescência, assim, de software livre ou open source. Cara. Porque era um negócio novo, era um negócio cool, porque, né, não era todo mundo que mexia, então você se destacava porque você mexia com isso. E foram feitos vários experimentos, implementações no governo federal de software livre. Eu acho que o mais importante foi isso. Era uma época que a gente não tinha medo, noção, assim, não tinha medo, mas ao mesmo tempo também não tinha talvez uma noção nas brigas de onde estava se metendo. Isso foi que ano que você foi para lá? Fui para lá em outubro de 2003. Vim para cá em outubro de 2003. Eu acho que foi um... Não sabia onde estava se metendo mesmo. Não, cara, eu lembro perfeitamente porque... Isso eu lembro, outubro de 2003, porque eu lembro que em 2003 para 2004 foi
Para quem não conhece Brasília tem 2 estações, estação da lama e estação da poeira. A lama é quando chove, a poeira é quando não chove. Que é a seca, né? A seca. Que as pessoas E em saem na 2004 rua eu comemorar. peguei... Desculpa. Em 2004 eu lembro que eu peguei... Foi uma época de... A chuva foi uma época muito pesada de chuva e depois uma seca muito forte. Foram 120 dias sem chuva. 4 meses? Até hoje eu não sei como é que eu não caí desmaiado. E olha que 2 vezes eu, bambiei. Pra quem não conhece Brasília, nessa época de seca, você tem clima de deserto, umidade ali perto entre 10, 15%. E, enfim, mas voltando saindo de coisas interessantes para o nosso ouvinte, eu acho que a gente não tinha medo de encarar certas brigas. Eu acho que, por exemplo, as figuras como o Sérgio Amadeu tinham uma fome de mudar as coisas e uma vontade de encarar brigas que ninguém tinha encarado dentro do governo, que é basicamente na época do governo anterior, com o Fernando Henrique, a informática tinha sido terceirizada. Não existia tal coisa como uma preocupação de existir um governo que pensasse em informática. Essa tinha as famosas máfia das polis, né? Que controlavam toda a terceirização do governo federal. Era tudo terceirizado, né? Tava tudo na mão das polis e era simplesmente acabou usava, não tinha nenhuma preocupação além disso. Né? A equipe que veio com o presidente Lula, e aí o Sérgio Amadeu, quando ele entra no ITI, o ITI era um órgão esquecido dentro do governo, porque só cuidava de chave pública. O Sérgio Amadeu, apesar de ter feito pouquíssimo pela parte de chave pública, tanto é que, enfim, todo mundo que passou pelo ITI até hoje, ninguém conseguiu fazer com que as chaves públicas do ICP Brasil entrassem dentro dos browsers, mas isso é uma outra conversa. Mas o Sérgio tinha uma visão de como ele queria, né, de como ele queria andar. E isso contra ou a favor. Enfim, quando você tem uma visão muito forte, mesmo que você seja contra ou seja a favor, você não consegue fugir da discussão que essa visão muito forte sobre o que tem que acontecer, ela impõe. Essa questão do software livre como política de governo, uma coisa que o governo brasileiro deveria buscar e adotar e perseguir, foi muito forte. E mesmo que tivesse na tensão do outro lado, que era o Rodrigo Assunção, que era secretário do Ministério do Planejamento, que era quem teoricamente deveria cuidar, mas enfim, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Não vem ao caso. Eu lembro que uma das coisas que era bem legais era aquela política baseada na política de São Paulo de telecentros, usando o software livre. Então, só para o nosso ouvinte muito novo, telecentros era uma política de ter locais em vários pontos do país em que você, com internet, computadores, para as pessoas tinham lá cursos, treinamentos, podiam usar a internet para elas deixarem de ser analfabeta digital. A gente está falando de um período em que você ter o seu celular, pessoal, já estava sendo popularizado pré-pago, mas ainda era um negócio que muita gente não tinha, e quando você tinha, era muito lenta a conexão. Então, na prática, você precisava ter uma linha fixa. E em nenhum momento houve uma preocupação pós-privatização da Telebrás, até porque, enfim, a lógica era de 95, a lógica era diferente, né, de que você precisava ter uma conexão de velocidade para as pessoas, e velocidade que eles pudessem pagar. Então, que no telecentro, que, assim, de certa maneira, durante muito tempo, para quem lembra, foi a popularidade das lan houses, onde o Estado não fazia, o empreendedor privado fazia. Né? Ia lá, lan house, que o cara ia lá, imprimia o trabalho dele, mandava e-mail, enfim, entrava no Orkut para ler as... Orkut, nossa, se resgatou, hein, cara? Faziam isso, cara. Cara tinha o computador que ele tinha era lá, lan house, ele ia lá, pegava ali uma hora, pagava uma hora, respondia os scraps no Orkut, mandava o e-mail lá com o negócio, digitava lá o currículo dele. E isso foi uma preocupação assim, na época de governo. Precisamos levar os telecentros. Não, foi muito impressionante.
E também, claro, nesse tipo de experiência acontece também problemas, mas acho que o marco geral é que foi, cara, foi feita muita coisa interessante. Acho Eu acho que, que eu acho que não só foi feita muita coisa interessante, mas acho que em certos momentos a gente foi heróico de tentar levantar certas discussões que, se a gente for olhar hoje, óbvio, né? Engenheiros de obra feita, 2020, estou olhando o mundo de 2004, 2013, claramente, cara, não havia condição da gente levantar essa discussão. Mas a gente levantava, por exemplo, a substituição dos desktops. Era uma coisa muito clara de que hoje, você olhar hoje, 2020, o que é o estado da arte de Microsoft e de OpenOffice / LibreOffice em 2004, cara, não havia condição. Particularmente quando você fala de Excel. Nossa senhora, tinha sistemas inteiros rodando em Excel e Entendeu? Access. Excel e Access. E, aliás, até hoje o Excel, eu ainda acho que é a melhor de todas as ferramentas do Microsoft Office. E é mais complicado de você substituir. O Google Sheets não tá um degrau abaixo do Excel quando você fala de coisa online. Enfim, mas a gente levantou Excel essa discussão. online está um degrau atrás do próprio Excel, né, cara? Porque é muita. Isso é realmente impressionante. Os desktops, tipo, você fala para o governo, todo mundo praticamente usava para bater texto, enfim, e calcular planilha, uma coisa complicada. E a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em dia. Você precisa dizer, cara, usa o Office 365, usa o Google Suite, usa lá o, sei lá, o whatever que a Amazon está vendendo. Era cliente offline. O milagre já era subir um WordPress, né, cara? Cara, eu acho que mais do que isso. Era uma coisa realmente que não existia, não era preocupação. Cara, a preocupação era, beleza, vamos migrar servidor e desktop. Desktop era fundamentalmente você resolver o problema do Office. E o servidor era fundamentalmente o quê? Exchange e Samba. Antes da Active Directory era o Domain, NT Domain, que não lembro mais o nome agora. Era em Linux, OpenLDAP com Samba. Não, mas no Microsoft era do NT. Antes do NT, depois veio era do domain. Cara, essa era a preocupação. 2003, 2004. Por quê? Era o que as pessoas usavam. As pessoas usavam o Exchange para ler e-mail. Você tinha o Outlook full instalado. E ia lá e aí digitava texto no Word, a planilha no Excel, fazia lá um sisteminha pessoal no Access para atualizar alguma coisa e pronto. Era um mundo completamente diferente. E era um mundo que está todo mundo acostumado com a maneira que a Microsoft trabalhava. E, de novo, é um mundo, inclusive, antes coisas como Gmail, como G Suite, como Office 365, etc. e tal. Então, você tinha que tudo offline. Tipo, ninguém lia Outlook Web Access, porque aquilo era horroroso. Aquilo era medonho. Era horrível. Ainda bem que se vocês não usaram, vocês são felizes. Entendeu? Mas tinha várias. Eu lembro de implementações de clone, lembro de outras coisas, algumas tentativas tipo de criar software mesmo com o Cacique, que foram coisas assim bem interessantes. Até o portal do software público, iniciativas assim que hoje eu acho que não existem mais. Como é que você vê ao longo dos anos, então 2004 até 2012, mais ou menos, ou um pouco depois, essas coisas começaram a minguar, né? Eu acho que fazendo uma leitura, de novo, né? Olhar pelo passado é muito fácil. Mas eu acho que a gente, em termos de software livre, a gente não conseguiu criar uma inteligência nacional em software livre. Entenda-se. Por exemplo, você vai na Europa, em que houveram governos que também investiram fortemente em software livre, você conseguiu criar com que você tivesse empresas de software livre que consigam se sustentar. De novo, a gente está no capitalismo, cara. Muitas empresas em software livre quebraram nesse caminho, né? Você conseguiu criar ali um grupo de empresas que consegue sustentar e consegue atender as demandas. E conseguem ter alternativas. Tipo, hoje, se a Alemanha, se a França
quiserem argumentar, precisamos internalizar nossas informações e não usar mais as grandes empresas. Eles conseguem, eles têm empresas para fazer isso. Eu acho que a gente não conseguiu. Primeiro, em parte, porque eu acho que o Estado brasileiro ele é muito bom para comprar, mas é muito ruim para estimular. Então é muito fácil o Estado brasileiro comprar uma solução pronta, mas é muito difícil o Estado brasileiro estimular que alguém monte uma solução para ele comprar lá na frente. E como resultado disso, e quando se fala em Estado essencial, você não conseguiu montar uma massa, inclusive de lobistas, para sustentar esse movimento de software livre dentro do governo, quando em algum momento começou a perder energia. Ali por 2009, a energia começou a ratear. Né? Claramente começou a ficar cansadas de brigar, etc. e tal. Eu acho que a gente não conseguiu isso, a gente não conseguiu passar para o próximo nível. Isso é um reflexo também não só de tecnologia, mas em outras áreas da própria economia. Como você vê essa reviravolta assim da Microsoft, né? Porque naquela época, no software livre, quando o software livre era no governo federal, cara, era brigas fraticidas com eles. E aí agora eles viraram brothers, chegados, amigos. Como você vê isso? Chega um certo momento em que você precisa ser pragmático. Não no sentido de topar qualquer coisa, mas no sentido de entender que as condições mudam. E eu acho que hoje está muito claro que as condições mudaram. Tipo, nesse momento eu vou criar aí uma polêmica. Eu tenho a impressão de que a migração seria muito mais fácil se nós tivéssemos à nossa disposição um conjunto de nuvens públicas que a gente tem hoje. Por quê? Uma coisa é beleza, eu vou migrar do Exchange. Vou colocar ali um servidor IMAP com, sei lá, um e-mail ou um Expresso. Eu vou migrar o meu portal que está em ASP para um Plone. Quando você tem o teu data center, e os data centers do governo naquela época eram basicamente computadores empilhados, isso significa o seguinte, cara, eu preciso ter um recurso, eu vou ter que alocar um recurso a mais para, porque eu vou ter que passar esse cara que está aqui pro Plone, e depois eu vou ter que desmobilizar essa máquina e devolver esse cara. Ou então vou ter que fazer o backup, migrar e colocar de volta. Ou então vou ter que reprogramar em algum momento, apagar esse cara e apagar ele, reformatar e botar esse cara no lugar de novo. Eu acho que hoje, por exemplo, óbvio, já melhorou muito depois que começou a se discutir virtualização. Porque hoje você colocaria simplesmente virtualizado ali, colocou virtualizado ali, pronto. Em algum momento você está virtualizado, você monta aqui com calma, depois você transfere. Já melhorou muito. Mas eu acho que quando fala o negócio da nuvem, por quê? As nuvens públicas, elas, para mim, trazem o fato de que o software livre ele é absolutamente imprescindível. Não existe nuvem pública sem software livre. A Microsoft tentou e fracassou. O Azure, beleza, vou fazer uma nuvem com Windows. Bicho, não rola, não funciona. Tanto que eles depois falaram que eles tinham a maior nuvem Linux do mundo, né? Depois de um tempo. Então, a nuvem pública e a nuvem privada também não existem software livre. Hoje, você ter um servidor Windows é exceção. Talvez na prática seja mais interessante você pegar o teu Exchange e migrar pro Office do Office 365. Porque hoje o padrão hoje é o software livre. É Linux, é Apache, é Nginx, Node, MongoDB, Maria, com exceção da Oracle. Em alguma medida DB2 e SQL Server, mas enfim, muito mais a Oracle, que é uma coisa que a gente nunca teve como brigar de frente, né, na nossa época de software livre. A Oracle sempre continuou andando de braçada dentro do governo. Mas eu tenho essa
essa leitura é muito clara de que, por exemplo, hoje você lançar sei lá, qualquer coisa rodando o Windows Server é porque você realmente tem alguma coisa que só roda em Windows Server e você precisa ter aquilo ali rodando. Então, tipo, ninguém mais bota um sistema ASP no ar. Então a gente pode dar uma conclusão que eles se entregaram à força do que foi, no final das contas, de muita gente usando, eles resolveram abraçar para não ficar brigando contra a maré. Cara, de novo, a Microsoft ia deixar assim, bonitinha ver os clientes dela indo para a Amazon? Acho que não, né? Então pronto. Sim. Então voltando à tua pergunta sobre a Microsoft, eu acho que ele se tornar, assim, particularmente quando sai o Ballmer e entra na dela que, a princípio, não é um cara que está tão ligado à origem da Microsoft, aí olha assim, cara, bicho, se eu ficar aqui insistindo, eu vou perder onde eu tenho competência, que é o quê? Que é, né, o Office. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma nuvem que talvez seja a única nuvem em condição, assim, que possa competir com a nuvem da Amazon. Cara, eu vou me concentrar nisso aqui. A Microsoft hoje é uma empresa de Azure e de Office 365. Sim, Microsoft 365 também estou nessa onda de mudar nome agora. Microsoft é esses caras. Entendeu? Num terceiro ponto, a Microsoft vai ser em algum momento a empresa do GitHub, né? E num quarto momento, assim. E aí é engraçado, porque a Microsoft volta, talvez, a origem dela como uma empresa de ferramentas para programadores. A Microsoft ela começou vendendo Basic para computadores pessoais. No trabalho. Isso foi em 1976, 77. O pessoal do trabalho, eles usam vários editores, né? E eu, no momento, estou usando o VS Code. Aí eu uso porque eu consigo ser produtivo com ele. Aí o pessoal fala assim, o pessoal, puta, eu tenho que fazer, cara, no VS Code eu só fazer assim, assim, assado. Pum. Aí a gente tá fazendo perto, ou tá resolvendo um problema, aí tá compartilhando a tela. Aí eles falam, mano, não acredito que dá pra fazer isso tão fácil. Falei, pois é. E aí eles fizeram a versão VS Code dentro do GitHub, né, cara? Mas tem essa. Eu acho que o VS Code hoje é o melhor, assim, indiscutivelmente, é o melhor editor de desculpa a expressão horrorosa, mas de texto para programadores. Porque ele te permite ser extremamente produtivo. Cara, você não consegue fazer isso. Assim, para você ser produtivo com VS Code da mesma maneira, sei lá, no Emacs ou no Eclipse, você vai ter que dar uma volta no universo. Claro que os defensores de Emacs, com razão, eles são altamente produtivos, mas eu não sou. Não. Então eu prefiro. Cara, eu de vez em quando eu vou estar assim que eu faço um terminal, vim e edito. Sim, até esses dias, cara, numa conversa lá no trabalho sobre autenticação, permissão, Role-Based Access Control, aí o pessoal se batendo, falei, cara, se a gente for perder muito tempo, vamos para Active Directory gerenciado. Qualquer nuvem tem, a gente não tem que administrar, e aquele negócio, originalmente, foi feito para funcionar pela internet. Então, tudo bem. Aí eles olharam assim, você tem certeza que você está defendendo isso? Eu falei, cara, a gente trabalha com tecnologia. E aí, essa é uma robusta suficiente. Administrar isso há anos atrás era horrível. Mas hoje, cara, não dá para reclamar. Eu vou pedir um segundo. Tem que fazer duas coisas. Né? Uma me reabastecer, a segunda colocar a bateria, porque, enfim, notebook velho tem esse problema de bateria que acaba logo. Eu já volto. Enquanto o César está lá, vou entreter vocês, porque não tem edição. É tudo no Play. Se você está interessado em fazer perguntas para esse podcast, ou de mandar sugestões de pauta, de bater papo, na verdade, propor pautas, fazer perguntas, o que você quiser, tem um e-mailzinho chamado podcast@gmail.com. Ainda não tenho certeza se vai ter vamos publicar os vídeos no YouTube das gravações, ou vamos ter uma conta de Twitter e outras redes sociais. Por enquanto vai ser só podcast. Então, se você quiser interagir, basta entrar lá no .cafépodcast@gmail.com ou acessar @FernandoWick no Twitter ou LinkedIn.
Pronto. Agora eu tô de volta. Tava fazendo o merchan do e-mail do podcast enquanto você estava lá. Beleza. Acho que essa história, essa parte do passado do software livre vencemos parcialmente. É uma conversa longa e infinita? Eu acho que não é parcialmente, não. Não? Eu acho que não é, não. Eu acho que a gente venceu, ponto. Muito bem. Por mais que seja inevitável já, tem que usar um banco de dados Oracle porque, enfim, é o Oracle. Mas eu acho que o software proprietário hoje é exceção e não a regra. Muito bem. Essa é a melhor conclusão que pode se ter. Mas ainda falando desse tipo de tema, mas falando do mundo embarcado. Olha, desde quando eu morava em Brasília, nós estamos falando aí de 8, 9, talvez 10 anos, você tinha um site chamado Pinguins Móveis. Tinha. Cara, isso sempre surgiu pela minha fascinação por coisinhas pequenas que davam boot. Em algum momento, né, eu fui diminuindo minha fascinação por coisas tão boot, coisinha pequena tão boot. E eu dei muita sorte, porque no momento que eu estava, que eu comecei a me interessar nisso aqui, era um momento que estava tudo fermentado estava tudo em efervescência de uma maneira absolutamente incrível. Uma maneira que não existe hoje, talvez. Não existe hoje em dia. Que era todo mundo testando coisas novas, testando formatos novos das coisas, o que ia funcionar, o que não ia funcionar, qual era o software que ia funcionar, qual era o software que não ia funcionar. E como é que você fazia a cobertura? Na verdade, o site ainda existe? Atualmente, algum momento eu parei com o site, parei, dane-se. Tem uma. Depois eu vou colocar aí no show notes, passar para você colocar. Uhum. Hoje a gente tem um canal no Telegram, onde eu faço alguns comentários, de vez em quando até inteligente. O Pinguins Móveis, ao contrário do César, está no Twitter, onde a gente faz puramente trolls. E a gente tem uma newsletter que uma vez por semana eu junto ali alguns temas que eu considero que vale a pena ser comentado e comento. Inclusive, talvez a minha última grande mudança foi quando eu parti para a newsletter, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acho que fico muito feliz quando voltou a newsletter a ser uma coisa relevante. Foi 2009, deixa eu lembrar aqui. Acho que é por aí, cara. Porque na verdade vai até um pouco. 2008. Coisa que lá por 2006, 2007, eu já estava começando a me interessar como hobby. Né? O Pinguins Móveis sempre foi aquele hobby que eu sempre deixei nesses últimos 12, 13 anos. E nesse processo você deve ter visto o surgimento do Android. Nossa, eu vi de tudo. Fragmentação da plataforma, aí o processo de consolidação. Para você, quem é a maior, tirando o Google especificamente, porque foi que criou, mas quem é a maior empresa de smartphone ou dispositivos móveis baseados em Android? Samsung. Eu acho que, inclusive, a Samsung é muito interessante. A Samsung, ela sempre foi uma segunda ou terceira colocada. Olha lá, sempre esteve ali no bolo na época dos telefones clássicos. Ela nunca conseguiu grandes coisas, talvez, no Windows Phone, nunca conseguiu grandes coisas quando fez Symbian. E ela conseguiu, talvez, ali o primeiro Android que as pessoas começaram a levar a sério. Foi o Galaxy S2, entendeu? Que foi talvez a primeira vez que eu dizia, eu posso ter um smartphone que não é iPhone e que me dá algo algo parecido. Não igual, mas algo parecido. Uma experiência, eu lembro, a experiência era bem superior aos seus celulares. Nossa, era uma coisa brutal em termos de diferença, cara. Meu primeiro Android foi importado o T-Mobile G1. E era uma coisa claramente beta. Claramente a primeira versão, talvez, usável do Android foi a versão 2.
né? E naquele momento eu acho que a Samsung, com o Galaxy S2, ela conseguiu uma usabilidade que ninguém conseguiu. E aí é óbvio, com a força que a Samsung tem, ela conseguiu se impor, né? E dentro do vácuo que foi aberto pela Nokia, né? E pela Microsoft, ela, ela entrou com o Android. Talvez até agora 2010, 2011, ela que deu as cartas. Concordo com você. Nesse processo de evolução, ou no decorrer dos anos, melhor dizendo, nenhuma chegou muito próxima deles, com exceção das empresas chinesas, não? Eu acho que assim, as chinesas elas vão ultrapassar a Samsung. Eu acho que elas é aquele momento que você vê claramente que, para quem acompanha a corrida, sabe que quando você olha aquele momento que o carro que está atrás, você diz, cara, não é questão de si, é quando o cara vai ultrapassar. Porque está mais rápido, ele está mais potente, ele está com a pista a favor dele, ele tá com aquela gana de ganhar posição. E para você, eu não sou especialista nessa área, você manja muito mais do que eu. Qual deles você acha que se destaca mais, assim, que pode concorrer diretamente com a Sony ou ultrapassar eles? Qual seria a sua aposta? Há 15 meses atrás eu cravaria para você. A Huawei vai ultrapassar, mas não são 15 meses atrás. Hoje eu acho que está muito mais. A coisa está muito mais confusa. Ainda não apareceu alguém que vá liderar claramente essa invasão chinesa. Eu não consigo ver. Mas, enfim, se não houvesse a ordem, o decreto do Trump ano passado de colocar a Huawei na anti-list, a Huawei já estaria na frente. Assim. Você acha que a Huawei se tornaria maior do que a Apple? É aquilo que eu comentei com você até antes da gente começar a gravação. Eu acho que o tamanho que a Apple tem e e o que a Apple conseguiu fazer durante ali 5 anos, de 2008 a 2013, em que claramente a Apple liderou o mercado, eu acho que ninguém vai conseguir fazer, porque, primeiro, ninguém tem, como a Apple tem, né, um conjunto fechado de hardware e software. Segundo, eu acho que essa liderança que a Apple conseguiu, ninguém vai conseguir repetir, porque isso envolve, inclusive, ter uma influência sobre a maneira que os outros desenham os aparelhos que ninguém tem. E quando eu falo influência, por exemplo, tablet. Claramente o iPad é líder, ponto. No entanto, a influência da linha Surface da Microsoft, ela talvez seja até maior do que o iPad. Porque a Microsoft disse claramente, cara, eu posso pegar um tablet e eu posso fazer com que esse tablet seja produtivo. Coisa que a Apple em nenhum momento conseguiu fazer. Se a Apple hoje ela consegue, ela diz claramente, o iPad Pro novo substitui o MacBook. Coisa que eu discordo, mas consegue dizer isso porque apesar de ter vendido pouco, o Surface tem uma influência enorme. Quer dizer, cara, eu posso pegar um tablet, eu posso fazer com que esse tablet substitua conheço pessoas que usam, um notebook. Que usam o Surface para trabalhar e, cara, é impressionante. E no iPad você ainda hoje apanha. Então, isso, não é simplesmente a liderança, é a liderança e a influência. Eu acho que a influência da Apple começa a acabar, quando a Samsung lança o Galaxy Note. Porque o Galaxy Note é uma coisa muito clara. Tipo, cara, eu posso ter um telefone com uma tela gigantesca e as pessoas vão comprar. Por quê? Porque você tem mais espaço. O primeiro iPad tem tela, o primeiro iPhone tem tela de 3,5 polegadas. Cara, 3,5 polegadas, você não compra nada com 3,5 polegadas de tela hoje em dia. Mas estava lá. E eu lembro, cara, o Note chegou com tela de 5, qualquer coisa. Chegou com canetinha que tinha sido banida. Dizendo, não, cara, beleza. Não é a tua maneira de trabalhar com o sistema, mas é a tua maneira de, sei lá, você vai fazer um desenho, você desenha ali, você vai
marcar alguma coisa para mandar para alguém. Essa coisa. E aí eu acho assim, nesse momento a Apple perde a liderança e assim, perde a influência. A liderança perdeu depois, mas a influência acabou ali, porque eu acho que é 2011 o primeiro Note. E diz claramente isso, cara, espaço. Tanto é que hoje em dia, cada vez mais, estão colocando telas maiores em telefones menores. Honestamente, quem é que voltou hoje para uma tela de 4 polegadas? Ninguém, ponto. Muito bem, respondido. E a gente está quase perto do final, mas acho que dá para fazer mas a gente avançar em mais dois pontos, ou três. E o Fuchsia? Nem se pronunciar. Cara, Você acha que ele vai substituir ou não? eu continuo achando que é naquelas coisas do Google, né? O Google, ele testa muita coisa, o que colar colou. O Fux, eu continuo achando que essa coisa do se colar colou. Ao mesmo tempo, eu entendo que o microkernel é muito útil em certas situações envolvendo particularmente equipamentos com muito pouca memória, né? Eu acho que Linux tem um problema com equipamentos com pouca memória porque, primeiro, você gerar um kernel é complicado. Segundo, por menor que você faça o kernel, acaba sendo muito, muito grande. E você tem que rodar a tua aplicação. Disclaimer. Eu continuo achando que microkernel é quase uma masturbação acadêmica, sem muita base na prática, mas eu acho que para equipamentos com lições severas de memória, e aí eu estou falando, por exemplo, lâmpada inteligente, interruptor, equipamento, controle de temperatura em chão de fábrica, que você não pode ter muita coisa ali porque o espaço é diminuto, eu acho que compensa. Assim, essa exploração de microkernel. Que não nos ouça a galera de Mac, etc e tal. GNU Hurd. Se é que tem alguém que ainda leva GNU Hurd a sério, né? Sei lá se tem. Eu ando por fora de certas tretas, cara. Não posso responder por isso também. César, a gente tem que começar a finalizar. Você falou que há uns 2 anos atrás tomou gosto em fazer cafés. Pois é. Eu sempre fui daqueles que bebia café quase que por obrigação. E aí, rapidamente, um belo dia eu dei um susto na minha esposa, baixei o hospital, e aí disse, você tem que emagrecer. E aí, na minha dieta, começou com chá, e disse, pode beber café agora. Dessa maneira. E, cara, eu tinha uma máquina, até hoje tem uma máquina aqui em casa, aperta lá o botão, mas eu pensei, não, cara, tá aí, aprender a fazer um pouquinho de café, né? E aí, me lasquei. Como é que você faz sua compra? Manda moer? Cara, agora eu tenho um moedor em casa. Você moe em casa? Olha, que legal. Eu tenho um barato, cara. Deve estar R$100 o da Cadence. Eu não sou dessa galera que compra. Vou comprar, o moedor vai custar R$1.000. Não, bicho. Não. Bom, eu não sou esse tipo de gente snob de café, não. Eu tenho um moedor aqui. E agora eu compro algumas, sei lá, de vez em quando eu compro moído, de vez em quando eu compro em grão. O grão tem a vantagem de que, isso aqui eu posso, de repente, escolher qual é o tipo de método que eu quero fazer. Eu tenho 6 métodos aqui em casa, eu sou louco dos métodos. E qual que você gosta mais? Cara, eu gosto muito de Aeropress. Eu também gosto. Eu gosto de Aeropress e prensa francesa, são os meus preferidos. Eu gosto de Aeropress, eu acho que a Aeropress é um método tão versátil. Depois que você aprende a versatilidade da Aeropress, é uma coisa tão bacana, que você pode fazer o quadro tradicional, você pode fazer expresso, você pode fazer até cold brew. Gosto também, bastante. Né? Você pode fazer cold brew, você faz cold brew em 2 minutos. Cara, a coisa é muito assim, ela é muito versátil. E isso para mim é muito bacana, porque outros métodos, eu gosto muito, eu tenho métodos de quadros, eu tenho uma prensa francesa, eu tenho uma Presca e eu tenho agora uma hand brew que é só de chá que usa muito, né? Mas também serve para café, que é aquele método de Taiwan que você depois que você tem a infusão, você coloca em cima da caneca e desce lá o líquido. Esse é bom. Esse eu acho que eu só tomei uma vez. Pessoal de chá que gosta muito. Porque, né, Taiwan é muito mais chá do que café. Mas, voltando,
Mas, assim, os métodos desses de infusão, eles acabam exigindo um certo tempo, né? Tanto o handbrewing talvez menos, mas a Presca e a prensa francesa exigem um certo tempo que você faça ali a infusão, né? Se você quiser, assim, a Aeropress, se você quiser fazer mais parecido com o quadro, mais parecido ali com Melita, mais parecido com uma Rario, você consegue fazer. Se você quiser fazer você consegue fazer um expresso, você consegue fazer. Você consegue fazer talvez mais parecido, mais parecido nem tanto, enfim, com uma moca, você consegue fazer. Se quiser fazer quase uma infusão, você consegue fazer. Olha Eu acho que só. tem essa versatilidade. É um coringa. Mas, assim, como todo coringa, ele tem aquela coisa. Ele não faz tão bem, talvez, nenhum desses modelos. Mas, às vezes, você, né, tem que ter um coringa na cozinha. Dicas de café. César, qual o grão preferido? Cara, eu não tenho. Eu tenho do momento. Do momento. E qual é o do momento? Dica. No momento, por exemplo, eu tô com 2 grãos com... Vamos lá. É bem irônico que desses 3 grãos, 2 são muito parecidos. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui, pessoal daqui de Brasília. Brasília está de ó. Brasília, nos últimos 2 anos, está cidade maravilhosa para quem gosta de café. Estou num polo de cafeteria e torra e café especial e etc e tal. Isso aqui é daqui perto, né? Cerrado Mineiro, um catuí vermelho, que por acaso nota de caramelo, chocolate e laranja, uma acidez muito cítrica. Coisas cítricas. E tem outra aqui também, torrado pelo pessoal do Arra Cafés. Sempre lembrando, comprem do pequeno, depois de fazer a propaganda. Boa. Que é também aqui perto, que é de São Paulo, é Mogiana, a Conde, que é também caramelo, chocolate e laranja. Assim, são os moedores que são muito aromáticos. Esse aqui que eu torrei para moído, que é o meu café da tarde, que é quando eu faço o meu ou minha moca, ou meu coado, esse aqui, né? Esse aqui já está quase no meio, também só do Mercado Café. Mercado Café, que é... Eu não sei se chegou aí. Ali onde era o Mercado Municipal, se lembra? Lembro. Se lembra que o Jorge Feira morreu. Um pessoal que tinha uma cafeteria ali perto de onde eu trabalho, eles alugaram aquele espaço e foram para lá. Ah, legal. E aí eles recuperaram aquele espaço, Mercado Café. E esse aqui, inclusive, tem uma coisa meio rapadura, mel e limão siciliano também. É um catuai amarelo. Uau. Né? Por acaso, os 3 são catuai, não tem nenhum bourbon hoje. E, assim, eu gosto muito de coisas cítricas, mas depende muito também do meu humor, do momento, de como tá o período, essas coisas todas. Eu não tenho talvez um grão, eu compro só esse grão. Porque tem tanta coisa no café. Não, tem a colheita, tem quem torra, né? Tem né? Assim, como aquele café foi seco, como aquele café, enfim, a passagem toda. Enfim, eu andei demais com mousse. Abraço. Muito bem. Temos que encerrar, que já o César caridosamente era para gravar na quinta, e aí eu tive um incidente no trabalho, e a gente teve que adiar para sexta, e tem que agradecer de novo o César pela disponibilidade. Suas palavras finais para a gente fechar de vez. Cara, vamos. Primeiro, vamos lá. Se cuidem, comprem do pequeno, evitem ser cuzões com os outros, e vou deixar 2 dicas de 2 coisas que me ajudaram muito, principalmente no início, né, desse período de quarentena. E uma quarta coisa, você não está trabalhando remoto, você está trabalhando quarentenato. Remoto é outra coisa. E nenhum de nós está trabalhando remoto. Um dia eu vou trabalhar remoto, mas não estou trabalhando remoto, ponto. Fechando. Bom, as duas dicas. No Netflix, se você não viu, você já deveria ter visto The Circle Brasil. Cara, The Circle Brasil é aquele... É o reality show é aquele momento que eu... lascadíssimo. Não é que eu estava muito complicado, porque o início da pandemia foi bem complicado, porque eu voltei de onde eu estava, literalmente. Eu fui visitar minha mãe, passei um tempo com ela. Quando eu voltei, cara,
Ó, você vai começar a trabalhar em casa. Bicho, se vira. Foi um período muito complicado. Que até. Mas tá adaptado. Agora eu me adaptei. Mas foi um período bem complicado porque também, assim, a minha esposa já vinha trabalhando em casa, já estava trabalhando em casa, então, tipo, de uma hora para outra aparecia trabalhando em casa, a gente teve que até se entender no espaço, essa coisa toda, foi bem complicado. Mas a gente começou a comprar. E o The Circle Brasil, o Circle é o seguinte, é um reality show de meio de confinamento, em que as pessoas elas se comunicam via um assistente chamado que é o Circle. E elas não se veem. Elas estão no mesmo prédio, mas elas só se veem em um único momento quando tipo, uma sai e escolhe para ver a outra. Saca alguém? E não tem votação no público. Eles que escolhem quem vai ficar, quem vai sair, quem vai vencer, etc e tal. Então, o momento, assim, é um reality show que eu acho que faz a gente pensar muito sobre tipo, até que ponto a gente realmente é real e a gente não está criando um personagem de nós mesmos, né? E além de ser né, muito divertido, assim, em termos de entretenimento, inclusive pelo fato do brasileiro ser muito mais largado e muito mais porra louquice em rede social do que outros países do mundo. E o segundo é uma dica de álbum, são audiovisuais porque eu acabo sendo. Assim, eu andei lendo muito pouco, mas muito audiovisual. O novo dos Strokes, o The New Abnormal. Eu não sou fãzaço dos Strokes, né? Tipo, os primeiros hoje em dia me soam legal. Mas eu acho que esse álbum bateu assim nessa situação que a gente está, né? Nessa confusão que a gente se meteu, que a gente não tem a menor ideia do futuro. E o futuro é um lugar absolutamente não apenas desconhecido, mas temeroso, que eu acho que precisava de uma sonoridade, de letras como o Strokes consegue. Tem outros álbuns muito bons, que acho que batem muito na quarentena. Por um lado mais alegre, talvez, o novo, o Future Nostalgia da Dua Lipa, é um álbum que eu acho que, né, é muito, totalmente excelente para fazer aquelas coisas que você não faria normalmente, mas você acaba fazendo porque você não tem quem faça por você, né, durante esse período. Mas no caso do New Abnormal, eu acho que é um álbum que conversa muito com esse período, né, que a gente não sabe o que vai acontecer na frente. A gente não sabe qual o mundo que vai surgir, né, depois do Covid. Não sabemos. A gente sabe que não é o mesmo mundo, mas não sabe qual mundo que vai surgir. Então é isso. São duas dicas que eu acho que já são coisas suficientes. E, de novo, prestigiem o pequeno comércio do seu bairro, da sua redondeza, da sua cidade, porque são eles que vão quebrar quando o calo começar a apertar. Muito bem, César. Prestigie o pequeno, que é importante, não seja hipócrita com os outros. Não seja cuzão, vai usar um termo técnico. Já tem gente suficiente sendo cuzão com os outros, você não precisa fazer esse papel. E é isso. Muito bem. Obrigado, César, de novo por participar. Muito bem, pessoas. Obrigado por esse episódio. Espero que tenham o próximo. Obrigado de novamente. Tchau, tchau. Falou.